Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Artigo 9º. O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas leis número 8.666, de 1993, e número 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo, inciso 1º, especificação ou descrição do objeto que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas. Inciso 2º. Estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes. Inciso 3º. Estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões. Inciso 4º. Quantidade mínima de unidades a ser cotada por item no caso de bens. Inciso 5º. Condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento e, nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados. Inciso 6º. Prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do artigo 12. Inciso 7º. Órgãos e entidades participantes do registro de preços. Inciso 8º. Modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível. Inciso 9º. Penalidades por descumprimento das condições. Inciso 10. Minuta da ata de registro de preços como anexo. E, inciso 11. Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade. Parágrafo 1º. O edital poderá admitir como critério de julgamento o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado. Parágrafo 2º. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que, aos preços, sejam acrescidos custos variáveis por região. Parágrafo 3º. A estimativa a que se refere o inciso 3º deste artigo não será considerada para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do licitante. Parágrafo 4º. O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e do contrato serão efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador. Artigo 10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. Parágrafo único. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. Capítulo 6. Do registro de preços e da validade da ata. Artigo 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições. Inciso 1º. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva. Inciso 2º. Será incluído na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência quando o objeto não atender aos requisitos previstos no artigo 3º da Lei nº 8.666, de 1993. Inciso 3º. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no portal de compras do Distrito Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. E, inciso 4º. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. Parágrafo 1º.
O registro a que se refere o inciso 2º deste artigo tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21. Parágrafo 2º. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso 2º deste artigo, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. Parágrafo 3º. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso 2º deste artigo será efetuada na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21. Parágrafo 4º. O anexo que trata o inciso 2º deste artigo consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. Artigo 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo 1º. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. É vedado efetuar acréscimos dos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo 2º. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo 3º. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados conforme o disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo 4º. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. Capítulo 7. Da assinatura da ata e da contratação com fornecedores registrados. Artigo 13. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pelo fornecedor, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Artigo 14. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas após cumpridos os requisitos de publicidade. Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido neste artigo ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. Artigo 15. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. Artigo 16. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada a preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. Capítulo 8. Da revisão e do cancelamento dos preços registrados. Artigo 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador,
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea D do inciso 2º do caput do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. Artigo 18. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Parágrafo 1º. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido sem aplicação de penalidade. Parágrafo 2º. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Artigo 19. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: inciso 1º, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. E, inciso 2º, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. Artigo 20. O registro do fornecedor será cancelado quando: inciso 1º, descumprir as condições da ata de registro de preços. Inciso 2º, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração sem justificativa aceitável. Inciso 3º, não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. Ou, inciso 4º, sofrer sanção prevista nos incisos 3º ou 4º do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002. Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1º, 2º e 4º deste artigo será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 21. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados. Inciso 1º, por razão de interesse público, ou, inciso 2º, a pedido do fornecedor. Capítulo 9. Da utilização da ata de registro de preços por órgão ou entidades não participantes. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para a manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo 2º. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Parágrafo 3º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. Parágrafo 4º. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder
na totalidade ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. Parágrafo 5º. O órgão gerenciador somente poderá autorizar a adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão participante do registro de preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal. Parágrafo 6º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 dias, observado o prazo de vigência da ata. Parágrafo 7º. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. Parágrafo 8º. É facultado aos órgãos ou entidades distritais realizar adesões a atas da União, dos Estados-membros, Distrito Federal e dos municípios, em observância ao disposto no parágrafo 9º deste artigo. Parágrafo 9º. Cabe ao órgão central disciplinar os requisitos a serem observados nos casos de adesão previstos no parágrafo 8º deste artigo, nos termos do artigo 28. Legislação correlata, Ordem de Serviço 188, de 24 de 9 de 2019. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 23. A administração poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste decreto e automatizar procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. Artigo 24. As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames realizados sob a vigência do decreto número 36.519, de 28 de maio de 2015, poderão ser utilizadas pelos órgãos gerenciadores e participantes até o término de sua vigência. Artigo 25. Até a completa adequação do portal de compras do Distrito Federal para atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 5º, o órgão gerenciador deverá providenciar: inciso 1º, a assinatura da ata de registro de preços e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes e, inciso 2º, a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos e entidades participantes. Artigo 26. Até a completa adequação do portal de compras do Distrito Federal para o atendimento ao disposto nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 11, a ata registrará os licitantes vencedores, quantitativos e respectivos preços. Artigo 27. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão exercerá as funções de órgão central do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Distrito Federal, bem como poderá acumular as funções de órgão gerenciador nas compras compartilhadas previstas na Lei Distrital número 2.340, de 1999. Artigo 28. Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão editar normas complementares a este decreto e decidir acerca dos casos omissos e as situações excepcionais. Artigo 29. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 30. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o decreto número 36.519, de 28 de maio de 2015. Pessoal, terminamos mais um podcast. A gente agradece por você ter escolhido o canal Quero Ouvir. Se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou, compartilha, isso ajuda muito o nosso projeto. Inscreva-se, ativa as notificações para te avisarmos das próximas postagens, tá bom? Lembre-se também de deixar o like e comenta aí o que você achou.